Olá meus caros, meu nome é Ciro Brandão, sou escritor e jogador de RPG e hoje eu vim falar um pouco sobre descrição. Então, cortei e foi a essência. Eu acho que a essência está ali. Recentemente eu lancei o livro No Sereno, que está participando da 9ª edição do concurso cultural Kindle de literatura. E no site da Amazon eu recebi um comentário que eu fiquei muito feliz, que é o comentário do Thiago Mendes. O autor tem profundidade, consegue narrar na medida certa entre nos dar informação suficiente e deixar lacunas para preenchermos com a nossa imaginação. Eu fiquei muito feliz com ela, primeiro porque todo mundo gosta de ser elogiado. Já diria nosso amiguinho Freud, qualquer um consegue rebater uma crítica, mas ninguém resiste a um elogio. E segundo, eu nunca me achei muito bom em descrição, sempre me achei um pouco ruim. E aí eu gostaria já de abrir um parênteses, que eu acabei de utilizar descrição e narração como sinônimos. Eu sei que existe uma diferença, sei que narração tem a ver com a ação, de como a pessoa faz, e a descrição, a questão mais estática de que você vai descrevendo. Mas para o que eu quero discutir aqui, eu vou tratar como sinônimo, porque não costuma ajudar muito essa diferenciação e às vezes acaba atrapalhando. Mas, caso você se interesse por esse tema, tem um ensaio do George Lukács. Muito bom, que se chama Narrar ou Descrever. Mas voltando, descrição nunca foi um ponto meu que eu achei forte. Até por isso mesmo, eu sempre me debrucei em técnicas para tentar fazer da melhor maneira possível. É muito curioso que às vezes a gente tem uma característica que a gente acha ruim e acaba treinando e melhora, e outra que a gente acha boa, a gente deixa de lado e acaba não se aperfeiçoando nela. Mas eu devo deixar duas coisas bem claras desde o início. Primeiro, para você que me acompanha no canal, né, este é um vídeo que eu fiz pensando em literatura, em escrita. Tá? Mas caso você me acompanhe por causa de RPG, esse é um vídeo que também serve para o RPG, porque RPG e literatura nesse ponto específico são bem semelhantes, a maneira como você vai narrar, né? Então pode ser bem interessante para você, apesar de ter sido feito pensando em literatura. Segundo, todo vídeo ele é meio que opinativo, você dá ali a sua visão em determinado tema. Especificamente neste daqui, eu gostaria de frisar isso, é muito questão de estilo. Porque isso varia muito de autor para autor, de que cada um gosta, do que cada um não gosta. Então assim, eu vou falar aqui da maneira que eu acho mais interessante você descrever. Entretanto, não é a única maneira. Você dá uma olhada, vê o que lhe interessa e não utilize o resto. Eu dividi esse vídeo em 12 etapas. No início vai ficando mais principiológico ali, que eu vou falar pouco, e conforme vai passando vai ficar mais objetivo. Primeiro, eu vou falar sobre minimalista e maximalista. Segundo, para encontrar a sua voz. Terceiro, a evolução da descrição. Quarto, para você evitar o excesso de descrição. Quinto, focando na descrição não ser utilitarista. Sexto, para você focar no essencial. Sétimo, para variar o ritmo. Oitavo, substantivo e verbos fortes. Nono, use todos os sentidos. 10º, ponto de vista. 11, linguagem figurativa. E 12, descreva, não explique. E antes de começar o vídeo propriamente dito, vou pedir, já que eu já citei o meu livro No Sereno, para você dar uma prestigiada no meu trabalho e adquiri-lo no site da Amazon. Está baratinho, ele está concorrendo ao Prêmio Kindle de Literatura. Vai lá e dá uma ajuda muito boa. E de qualquer maneira, eu deixo todos os meus livros, inclusive ele no meu All My Links. Então se você quiser lá dar clicada, dar uma olhada, ver o que interessa para você adquirir. Também deixo lá todas as minhas redes sociais, caso você queira acompanhar, no YouTube, Instagram, TikTok, o que lhe interessar. Então vamos começar falando minimalista e maximalista. Minimalista e maximalista. Tem língua presa e falar isso é meio complicado. O escritor indiano Salman Rushdie, que escreveu Versículos Satânicos e Midnight Children, ele dizia que existe duas formas de uma pessoa escrever realmente bem. I believe that there are two ways of writing really, really well. One you would call maximalist, and the other you would call minimalist. So it seems to me that you can either write an everything book, or you can write a very pure, simple something book.
And the middle ground, to my mind, is less interesting. But you have to find your own ground. I'm just saying, think about those two extremes. Ser minimalista ou maximalista. Um estilo minimalista se refere a uma escrita com foco pequeno e específico, geralmente desprovida de linguagem floreada, excessivamente descritiva. O minimalismo literário prioriza a concisão, permitindo que o leitor use a imaginação para suprir a falta de verbosidade. Normalmente os autores ligados a este estilo, nós temos aí como expoentes o Sebald e o famigerado Hemingway. Por sua vez, o estilo maximalista é um estilo de escrita amplo e complexo, envolvendo muitos dispositivos e elementos literários diferentes. O maximalismo, que tende a ser mais digressivo e generoso em metáforas, descrições e outras figuras de linguagem, abordando uma gama mais ampla de temas e exploração emocional. Um exemplo é o próprio Salman Rushdie e o Don DeLillo. Normalmente são pessoas que seguem este estilo. Eu quis começar citando isso porque não existe um estilo correto, um estilo errado. Cada um tem a sua preferência. E como o próprio comentário deu a entender, eu normalmente sou reconhecido e me reconheço muito mais no estilo minimalista do que no estilo maximalista. Então, os meus comentários, as minhas dicas, o que eu falar, vão ser todos voltados para esse estilo, um estilo mais conciso, que eu acho que é uma escrita mais bem feita, com todo respeito a quem não é adepto dessa vertente. É muito raro alguém falar que a escrita é prolixa. Normalmente as pessoas, quando revisam, costumam cortar coisas do seu texto. Eu costumo adicionar, de tão conciso que eu tento fazer a minha escrita. O segundo, você encontra a sua voz. Também, normalmente, as pessoas costumam tratar a voz como estilo. São coisas diferentes, tal como no outro tópico eu já citei, mas tal como lá, aqui eu vou tratar como sinônimo, porque o que eu quero falar não vai ajudar muito. O estilo, a voz, é a maneira como você soa. Muitos escritores, especialmente quem está começando, acaba se esforçando muito para ter um estilo. Vou tentar ter tal estilo. Ele meio que quer perseguir o estilo, como se fosse uma técnica que ele vai aprender. Mas o que muita gente não entende é que o estilo, ele se manifesta de uma forma meio que intuitiva, meio que natural, instintiva. Não é possível você forçar o estilo. É muito comum no início os escritores querem copiar os escritores que eles mais gostam. Tá tudo bem, é assim mesmo. Mas com o passar do tempo, conforme você vai escrevendo, você vê que seu estilo começa a aflorar naturalmente. Quando a gente começa a forçar um estilo, ele fica meio fora de lugar. Já viu aquelas pessoas que começam a usar uma palavra muito rebuscada, que meio que não cabe ali? Você fala, olha, o negócio parece antinatural. É um pouco isso. Não é para você se sentir travado. Você não deve deixar de tentar algo que você acha que vai ficar melhor, porque você acha que aquilo não é o seu estilo. Ele vai aflorar você tentando o seu melhor. Você vai tentar ali fazer da melhor maneira possível várias vezes, e de repente você vai adquirir uma cara. O estilo não é uma prisão, é uma ponte que engrandece o que você quer expressar. There is no one good style. Some people they have styles that they prefer. O estilo é meio que nem o seu cheiro. A gente não sente o nosso próprio cheiro, não sei quando a gente está fedendo ou alguma coisa do tipo, mas normalmente você não consegue sentir o seu próprio cheiro. Seu estilo é a mesma coisa. Você não sabe de onde que ele vem, mas as outras pessoas começam a reconhecer. Eu me lembro que eu participei de um concurso de contos com o Jonas, e era tipo assim, não falava quem era o autor, deixava lá o texto, né? E aí quando saiu, e aí ele viu lá o meu texto, ele falou assim, pô, cara, era óbvio que esse texto era seu, tipo assim, a sua cara. Eu falei assim, pô, minha cara por quê? O que tem de diferença? Eu não consigo ver o que tem a minha cara, mas as outras pessoas conseguem ver e falar assim, isso aqui é o texto do Ciro. Não é porque eu escolhi aquilo que eu escrevo da melhor maneira que eu tento e sai daquele jeito. E terceiro é a evolução da descrição. O que acontece? Com o passar do tempo, por mais diversos motivos, os livros passaram a ser descritos de outras maneiras. O Notre Dame de Paris, do Victor Hugo, Victor Hugo, um pouco mais conhecido como Corcunda de Notre Dame, tem uma parte em que ele descreve, não lembro, tipo 50 páginas, sabe? Descrevendo na visão aérea da cidade de Paris. Isso naquela época era muito bem-vindo. Hoje seria impensável, por vários motivos, né? Para começar,
né? Em 1831, quem conhecia a França? Então, os olhos do mundo eram a partir do livro. Então, ele deveria ser o mais delicado possível. Hoje, a pessoa vai descrever a França, coloca no Google, infinitamente mais preciso do que qualquer escritor consegue fazer. Segundo, a própria expectativa dos leitores mudou, né? Assim, hoje, as pessoas leem menos livros grossos, preferem livros mais curtos, né? Por infinitos motivos também. Antigamente, o livro era o principal meio de entretenimento. As pessoas tinham basicamente um livro, talvez ler um teatro, alguma coisa do tipo. Hoje você tem internet, televisão, rádio, tem uma série de outros competidores. Isso fez com que os gêneros literários, de ação, ficção científica, ficassem muito mais ágeis. Eles focam mais em diálogos, eles focam mais na ação. E aí o excesso de descrição acaba virando mais um entrave ali do ritmo do livro do que propriamente algo positivo. O minimalismo literário acabou aí meio que tomando de assalto. A gente poderia passar aí o dia inteiro falando sobre essas motivações. Mas, ao bem da verdade, assim, por mais que algumas pessoas até hoje ainda prefiram ser mais descritivas, algumas preferem livros dessa maneira, a verdade é que, no geral, as pessoas preferem hoje livros mais ágeis, mais concisos. Modernamente, os livros com excesso de descrição não são bem vistos. Isso já nos leva diretamente ao quarto ponto, que é evite excesso de descrição. Tem uma história de que um autor colocou no final da carta assim, PS, desculpe-me uma carta tão longa, é que eu não tive tempo de fazê-la menor. No sentido de que fazer algo menor gastaria mais tempo, porque te dá mais trabalho de fazer. Normalmente essa frase é atribuída ao filósofo francês Blaise Pascal. A descrição deve ser clara, concisa e específica para você evitar sobrecarregar o texto. Detalhes desnecessários podem acabar cansando o leitor e diminuindo o ritmo da narrativa. Então é bom você se limitar aos elementos essenciais que estão num determinado ambiente. E aí você deixa o resto do espaço para que o leitor preencha com a imaginação dele. Seja preciso nas descrições de tal maneira que elas sejam utilizadas ou para avançar a história ou para deixar claro ou aprofundar os personagens. É sempre bom evitar clichê como nuvens fofas, céu azul, esse tipo de coisa não desperta interesse do leitor. E aí, quando você for ser específico, você adentra no detalhe. Você vai falar, xícara que tem uma rachadura nela. Né? Em inglês fala só a xícara. Mas aí é porque você pretende fazer aquilo. É com um objetivo. Confie na imaginação do leitor. Você não precisa descrever tudo. Se a pessoa foi pegar um ônibus para ir para a escola, você não precisa pegar ele subindo no ônibus, sentado, olhando, passando, até chegar na escola. Sim, mas no ônibus vai acontecer alguma coisa. Beleza, vai acontecer alguma coisa. Mas não precisa descrever tudo. Se o leitor consegue imaginar, você não precisa descrever. Se o leitor pode facilmente visualizar, você não precisa descrever. Sempre faça uma revisão para ver se aquela descrição é realmente necessária. Ela contribui para a trama? Ela faz alguma coisa pela atmosfera? Faz alguma coisa pelo personagem? Se não, corta. Então vamos supor que você está escrevendo um livro de fantasia e fala que o personagem entrou na taverna. Só de eu falar que ele entrou na taverna, imediatamente na sua cabeça, você já tem a imagem de uma taverna mais ou menos. Uns bancos, pessoal bebendo, alguma coisa, um balcão, alguma coisa nesse sentido. Então, o que você vai descrever? Coisas que sejam diferentes, que chamem a atenção, que sejam importantes. Por exemplo, quer falar que a taverna é muito velha? Aí você descreve que ela estava com musgo na parede, que o pilar do meio era tão velho que estava torto. Né? Ou então, tem um quadro que ele destoa muito do ambiente, que é tipo de um nobre no meio da taverna, né, que é velha, e aí você descreve o quadro. Você vai descrever o que tem de diferente, o que tem de importante e o que vai te ajudar a mover a história. Descrição não é utilitarista. O que eu quero dizer com isso? Que a descrição ela não é para falar como as coisas são. Ela deve ser utilizada para mover a história. Tente mostrar a ação durante a descrição. Tente mostrar como que o personagem é pela ação dele, não só pela descrição física dele. Lembra quando eu falei que a fronteira entre a descrição e a narração não importava muito?
é um pouco disso. Se a descrição foi só de você falar como que é determinada coisa, ela fica estática, ela fica desagradável. Isso não é invenção minha, isso tem um monte de autor que faz. Tem o Hemingway, tem James Joyce, Virginia Woolf aqui no Brasil, a própria Clarice Lispector, um monte de gente faz isso. Por quê? Porque fica mais dinâmico, fica mais interessante. Sexto, é você focar no essencial, que é o que eu já até esbarrei anteriormente, você descrever no que é essencial para aquela cena. E você pode também descrever questões simbólicas, questões para fazer uma antecipação. Quando eu estou falando que é o essencial, não tem que ser necessariamente para aquele momento. Por exemplo, você pode narrar que a moça estava com esmalte vermelho, que pode parecer bobeira, mas ali, há uns 5 capítulos depois, na cena do crime, a pessoa vai e encontra um resquício de um esmalte vermelho. Então, assim, não é porque eu estou falando que tem que ser essencial, você também vai falar assim, tem um computador, tem um livro, então tem todo o simbolismo por trás. Se a pessoa não focar, a narrativa ela perde o porquê de existir e ela acaba virando um exercício de vaidade, sabe? Tendo fim em si mesmo. Aquela pessoa que fica narrando sem propósito, fica desagradável. Um reflexo vazio de autossatisfação criativa. Sétimo, é para você variar o ritmo da descrição. Eu acho que o mais simples é, quanto mais curta a descrição, mais ágil está o texto, e quanto mais longo, mais ele vai diminuindo o ritmo do texto. Então é sempre bom você ir cadenciando um com o outro, para o texto ali fluir de uma boa maneira. Outra excelente dica, dar as informações ao pouco, o fluxo de informação aos poucos, para não ficar aquele infodump que a gente fala, né? Que ele joga um monte de informação, a pessoa fica sobrecarregada com aquele monte de informação. Outra ideia boa é você dar aquela espaçada na descrição, sabe? Você coloca uma aqui, fala uma coisa, vai colocando aos poucos ali, vai escrevendo aos pouquinhos. Está fazendo um diálogo, coloca a descrição, a parte do diálogo, a descrição, outra parte do diálogo, por exemplo. 8 é substantivos e verbos fortes. Nossa, é muito forte. Cara, é muito forte. Esse daqui é uma dica clássica, salvo engano, está no livro do Stephen King, que ele fala sobre dicas de escrita, né? Basicamente, você deveria priorizar os verbos e substantivos fortes e evitar utilizar os adjetivos e advérbios. A ideia é que substantivos e verbos bem escolhidos tornam o texto mais direto, dinâmico e envolvente, enquanto o uso excessivo de adjetivos e advérbios pode enfraquecer a clareza e a força da escrita. Por exemplo, você fala que ele andou lentamente pela casa. Você pode substituir o andar lentamente por arrastar, que ele já faz exatamente o que o advérbio estava fazendo. A ideia é priorizar palavras que já carreguem emoção naturalmente, sem precisar de um conjunto. É bom escolher palavras específicas. Em vez de você falar casa grande, você fala mansão. Em vez de falar arma, que é genérico, você pode falar revólver, que é um tipo específico de arma. Evite uns verbos mais genéricos, como fazer, ir. E aí você substitui por algo mais impactante. Outra excelente dica é quando você vê que tem muito verbo junto. Se tiver 3, então é um problema, entendeu? Mas sempre veja se você precisa mesmo ter 3 verbos, ou se com 2 ou até com 1 você conseguiria transmitir o que você quer. Normalmente você consegue cortar um deles. Enfim, você se concentra no que é essencial e aí você escolha com cuidado as palavras que já transmitem o que você quer falar. O nono deve ser umas dicas mais conhecidas aí da vida, que é usar todos os sentidos. O verdadeiro cosmo encontra-se no 7º sentido. No 7º sentido? Eita porra! Faz todo sentido isso aí. Normalmente a gente usa, quando vai descrever as coisas, a gente usa a visão e a audição bastante. Aí o cheiro um pouco, normalmente esquece do tato, né, e do paladar. Isso dá uma ideia um pouco mais tridimensional ali para a história. Isso também, você também pode utilizar a sinestesia, você pode misturar os sentidos. Ele tinha um som azedo, esse tipo de mudança de sentidos é sempre uma excelente ideia. Ponto de vista, sempre tente utilizar
a descrição a partir do ponto de vista do personagem, o que ele tem acesso, o que ele não teria acesso, né? Isso vai variar de acordo com o ponto de vista que você está utilizando, obviamente. Mas a ideia é essa. Eu, no meu texto A Coisa Que É Melhor Não Ver, eu tenho uma cena, né, que a pessoa está cega. O terror vem exatamente dela tudo que eu descrevi foi a partir dos outros sentidos, que ela não conseguia mais ver. Então você vai do outro. Foi muito bom. Adapte a descrição ao estado emocional da pessoa. Se a pessoa está com raiva, ela percebe o ambiente diferente de quando ela está apaixonada. Limite o foco ao que o próprio personagem notaria. Outra boa ideia é usar o vocabulário e o interesse do personagem. O onde seria figura de linguagem, é sempre bom você usar símile, metáfora, onomatopeia, hipérbole, para criar imagens mais vívidas e interessantes. Símile, você compara algo usando como ou tal qual para facilitar a compreensão e criar uma imagem forte. Né? Um exemplo muito bobo, tipo, seus olhos brilhavam como estrelas da noite, alguma coisa nesse sentido. Já na metáfora, você faz comparações diretas, sem usar o como ou tal qual. Né? Tipo, ele era uma fortaleza inabalável diante das dificuldades. Usar metáforas e símbolos com cautela. Eu sei que a gente adora utilizar, né? Nossa, era frio como a noite. Aí quando você vê, tá frio como não sei o que, como não sei o que lá, todo tempo como, aí você fica um pouco enjoativo o texto, não fica legal. Onomatopeia, você utilizar ali sons, ele fazia um tic-tac, 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 alguma coisa nesse sentido. Ajuda a pessoa, aumenta até um pouco a tensão, dependendo do que você coloca. Hipérbole é muito bom, né? Você dá aquela ênfase para você impactar. No meu livro A Singularidade da Cidade Sem Fim, tem a frase que até um amigo meu elogiou, que os dois estão andando bem destruídos, que aí eu falo que se Deus encontrasse com eles atravessavam de calçada, né, para mostrar como é que eles estavam com cara de perigosos. E também mistura as técnicas, né? Você não vai ficar só em uma, você pode misturar uma com outra, não é fixo, mas sempre bom lembrar para você usar com parcimônia, né? Tudo ali você tem que usar aos pouquinhos. E o Descreva Não Explique é o famoso show don't tell, né? Que seria um mostre, não conte. Show don't tell. For example, in the book I'm working on now, there's a spooky monster, and instead of describing it, I drew it. Ao invés de você falar que o personagem está com raiva, você mostra ele apertando a cadeira de madeira, ou então apertando o punho. Em vez de você dizer que a pessoa estava triste, você demonstra através das ações dela que ela está triste. É sempre bom, todos esses últimos conselhos, eles não é para você abusar. É o que eu chamo de conselho de beber água. Né? Você fala que beber água faz bem. O cara, beleza, o cara vai e bebe 40 litros de água. Aí não, vamos com calma. Vai ter um momento que você pode falar, não tem problema, você não precisa sempre mostrar. Tá? Mas são conselhos que é bom você utilizar com uma certa regularidade. Isso aí, galera. Esse foi o conselho de como descrever melhor. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de ratificar aí o pedido para você adquirir o Sereno, que está na Amazon, está baratinho, está concorrendo ao Prêmio Kindle, então se você puder dar uma prestigiada, eu agradeço bastante. Também no Alma Links tem os meus outros livros, tem os meus contos, tem um monte de coisa que te dá uma olhada se te interessa, e tem minhas redes sociais também, se quiser dar uma prestigiada. Já é? Valeu!